Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez juntos para refletirmos um pouco na Palavra de Deus. Sempre que nós refletimos na Palavra de Deus, a nossa vida é enriquecida, a nossa vida é transformada através dos seus princípios, da sua presença, dos seus ensinamentos. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre um tema muito importante para a nossa vida. O tema é a disciplina e a restauração. Sempre que nós falamos em disciplina, nós nos assustamos um pouco, não é verdade? Porém, o Senhor usa a disciplina em nossas vidas para trazer uma restauração e podermos, então, ter uma comunhão mais pura e viva com Ele. Pense nisso. Quando Deus decidiu formar a terra, que ela estava sem forma e vazia, Ele foi restaurando todas as coisas. No capítulo 1 do livro de Gênesis, temos um relato daquilo que o Senhor trouxe à luz através do poder da sua palavra. E muita coisa Ele quer trazer à luz na sua vida também. E sempre através do poder da sua palavra. Você acredita nisso? Só para lhe lembrar, no primeiro dia, Ele trouxe à existência a luz e sabiamente Ele fez separação entre a luz e as trevas. E a cada dia Ele trouxe algo à existência. Só lembrando, no quarto dia, Ele trouxe à existência os luminares que governariam o dia, que seria o sol, e a noite, que seria a lua, e trouxe à existência também as estrelas. E assim Deus foi restaurando toda a terra a cada dia que estava sem forma e vazia, até que no sexto dia Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora lembre de uma coisa. Nós também somos terra. Isso está escrito na Bíblia. Nós somos terra. E muitas vezes tem áreas da nossa vida que estão sem forma e vazia. E o Senhor quer restaurar seu povo. Então Ele começa a trabalhar em nós, restaurando essas áreas que estão sem forma e vazia, dando uma forma conforme o seu querer, o seu plano para cada um de nós, e vai enchendo esse vazio dentro de nós com a sua presença. Com certeza você tem vivido alguma experiência nesse sentido. Deus sempre está trabalhando no seu povo. Agora, tem um detalhe. Na imagem e semelhança que o homem recebeu do Senhor, não havia pecado algum. E nesse ambiente puro e sem pecado, Deus descia nesse horto todos os dias no final da tarde, para ter comunhão com a sua criação. Ele ama ter comunhão com a sua criação. Ele ama ter comunhão com o seu povo. Ele ama ter comunhão com você, comigo. E como esse ambiente era tão puro e sem pecado algum, Ele compôs essa nova terra em 6 dias e ao sétimo dia Ele descansou, porque estava tudo em equilíbrio, tudo em harmonia, sem pecado. Então, Ele foi descansar no 7º dia. Porém, como nós sabemos, o homem caiu em pecado e então perdeu essa presença
essa semelhança e essa imagem de Deus que ele tinha recebido. E Deus não teve outra alternativa, porque ele não convive com o pecado. Então ele expulsou o homem desse jardim do Éden, desse horto precioso, onde ele amava estar em comunhão com a sua criação. E devido ao pecado, Deus teve que expulsar tanto Adão como a Eva do paraíso. Todo esse relato, como você já sabe, se encontra no livro de Gênesis. Assim como nós encontramos lá todas as consequências devido ao pecado. E nós, como somos descendentes de Adão e Eva, nós já nascemos com uma natureza de pecado. Davi deixou registrado isso nas Escrituras. Em pecado me concebeu minha mãe. Davi tinha muita clareza disso. Porém, o nosso Deus é um Deus restaurador. Assim é a sua natureza. Ele odeia o pecado, é verdade, mas ele ama o pecador. E ele quer restaurar o seu povo. Ele quer restaurar toda a humanidade. Nós também precisamos querer ser restaurados. Agora vamos refletir um pouco sobre o pecado. O propósito da reflexão sobre o pecado não é trazer um espírito de condenação, mas é que nós tomemos uma maior consciência dele e das suas consequências. E diante dessa consciência maior que nós tomemos, nós possamos aceitar essa disciplina divina, sermos purificados, sermos restaurados e voltarmos a ter a imagem e semelhança de Deus. Esse é o plano do Senhor para todos nós. Agora reflita sobre isso. Será que o pecado compensa? Aparentemente ele parece até inofensivo. Tem gente que diz, tem pecadinhos e tem pecadões. Não existe isso, existe o pecado. Qualquer pecado, diante de Deus, ele repugna. Então, ele parece inofensivo, mas ele é maligno. Ele não provém de Deus, o pecado. Ele provém do inimigo, que quer lhe destruir. O pecado promete prazer. É um prazer efêmero, por um curto espaço de tempo, mas ele produz muito desgosto. O pecado promete liberdade, mas na verdade o que ele dá é libertinagem e acaba lhe escravizando a ponto de você romper com a sua comunhão com o seu Deus. O pecado promete vida, mas na verdade ele traz a morte, ele mata a presença de Deus na sua vida. Agora Deus, como um ser tão sábio, tão estratégico, ele sempre usa pessoas, usa circunstâncias, lhe dá sonhos, lhe dá visões. No passado ele usou muito os seus profetas, está lá registrado no Antigo Testamento. Até os dias de hoje ele continua usando o seu corpo, os ministérios levantados por ele, para alertar o povo do pecado que está assediando a todos. Vamos lembrar um pouco da época do cativeiro da Babilônia. O que é que estava acontecendo naquela época? O povo estava correndo atrás de outros deuses e se corrompia moralmente. Você vê alguma analogia com os dias de hoje? Então, eles tiveram que receber uma disciplina muito dura. E essa disciplina foi o amargo cativeiro babilônico. O povo foi arrancado da sua terra
perdeu os seus bens, perdeu sua liberdade, sua pátria e suas famílias, e tornaram-se escravos em terra pagã. Então veja o que é você deixar de ter algo tão precioso como é a imagem e semelhança de Deus. Você viver sob o governo divino, você perder tudo isso e ficar escravo de uma terra, de uma nação pagã. Agora eu vou te perguntar uma coisa para você refletir. Quantos estão vivendo hoje no cativeiro por não se render ao Senhor? E o que é que eles estão perdendo por não aceitarem esse governo divino? Deus é um Deus de disciplina. Porém, a sua disciplina severa, por mais severa que seja, não visa destruir-nos, visa restaurar-nos. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos. E após este período, a cura brotou sem demora. Deus lhes abriu a porta do cativeiro e os portais da graça. Então, todo cativeiro que nós nos encontramos é por um tempo determinado. E quando cumprimos aquele tempo com uma boa atitude, nós somos liberados do cativeiro e recebemos a graça, que é o favor divino. E recebemos sem demora. Agora, a restauração tem que passar pela oração e pelo quebrantamento. Nós temos que ter um coração quebrantado. Nós temos que orar ao nosso Deus, suplicando, clamando pela sua misericórdia. Em Jeremias 23:13, o Senhor deixou registrado o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Pense nisso. O nosso Deus é compassivo e Ele nos disciplina para poder restaurar-nos. A disciplina é amarga, sabemos disso, mas os seus frutos são doces. O que colhemos dessa disciplina vão contribuir para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade, para a nossa caminhada cristã. E uma coisa importante que nós devemos considerar é que a disciplina não é castigo cruel, mas é amor responsável. Qual é o pai que não disciplina um filho quando ele vê que é necessário disciplinar? Se ele disciplina aquele filho, ele está demonstrando um amor responsável por aquele filho. E diante de Deus, ele está cumprindo a sua função de pai. Agora, não importa quão profunda tenha sido a sua queda, ou quão longe você está de Deus agora, Ele quer restaurar a sua sorte e quer colocá-lo novamente em pé. Pense nisso. Você caiu, não importa quão profunda foi a sua queda. Não importa quanto você está longe de Deus. O que importa é você entender e se convencer e pedir para o Espírito Santo lhe convencer de que Deus quer lhe restaurar. Ele quer lhe levantar. Ele quer te colocar em pé. Então, para finalizar, vamos meditar na passagem de Jeremias, capítulo 31, verso 31 e 33, que diz o seguinte: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Porei a minha lei no seu interior, no seu coração,
e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, a aliança que o Senhor quer fazer com você, comigo, com o seu povo, que se chama a nova aliança, é escrever as suas leis no nosso coração. O que é que significa isso? Quando nós temos as leis do Senhor, os seus mandamentos escritos no nosso coração, nada fará com que nós pequemos. Nós vamos cumprir esses mandamentos, nós vamos cumprir a sua lei. Porque quando a lei do Senhor é escrita em nosso coração, houve uma mudança de caráter. Você vai agir agora de acordo com esse novo caráter que você recebeu do Senhor, que é a própria vida de Cristo em você. Mas não esqueça, ele diz: busca-me de todo o coração, e então lhe acharemos. E então conheceremos o seu plano de restauração para a nossa vida. Você crê nisso? Então comece a buscá-lo agora, não perca mais tempo. Nosso desejo é que essa reflexão possa ter abençoado a sua vida e lhe animado a buscar os caminhos do Senhor. Que assim seja na sua vida, na minha vida e na vida do povo de Deus. E quero lembrar para vocês mais uma vez que nós estamos no Facebook, em Vera Reflexões. Você pode entrar lá, você vai encontrar vídeos, mensagens, todos baseados na palavra de Deus, trazendo esse avivamento para cada um de nós. Temos também um blog, onde temos mais de 100 mensagens, que você pode visitar, você pode compartilhar, e assim estaremos contribuindo para um mundo melhor. Não é verdade? Então, o endereço do blog é www.verareflexões.com. Vá lá, visite esse blog. Veja quantas mensagens nós já temos lá para alimentar a sua vida. E você pode compartilhar e também alimentar a vida de outros. Então, uma boa tarde para você e que Deus lhe abençoe.